Nós estamos para iniciar a nossa celebração. Eu só gostaria que você que tivesse com bolsa na cadeira, ou tivesse sentado, né, assim, só na beirada e com lugares sobrando, eu queria que você unisse e deixasse sempre as fileiras da ponta sobrando, tá bom? As cadeiras da ponta, e as pessoas chegando já vão ocupando esses lugares para a gente ver a necessidade de pôr cadeiras lá também e cadeiras aqui, tá bom? Então, assim que você puder, liberando as pontas e ir sentando mais para o meio. Isso, muito obrigado. As crianças também, se tiver, puder colocar no colo aí para a gente, também facilita. E os diáconos à porta, pode direcionar para esse lado aqui, por favor. Nós já vamos iniciar em 2 minutinhos.
Boa noite, irmãos. Graça e paz mais uma vez. É um enorme alegria poder receber vocês aqui nesse lugar. Hoje nós estamos num momento muito festivo, muito alegre. Seria a nossa última celebração do ano, assim dizendo, para coroar esse ano de 2017. Porque já na semana que vem, domingo, nós já temos o Natal, 24. No próximo domingo, dia 31. Então muitas pessoas viajando, outros com vários compromissos. Então nós decidimos fazer a nossa apresentação de musical, recepção de novos membros, tudo nesse domingo que antecede as nossas festas. Então a gente quer desejar já para você, de antemão, boas festas, que esse final de ano seja repleto de alegria para você, seja um tempo bom para você aproveitar com a sua família, aproveitar com seus filhos, com parentes que vêm de distante, que você possa acolhê-los bem, também ir visitá-los, que seja um tempo maravilhoso. Deixe-me passar alguns avisos para vocês nesse momento. Primeiro aviso é que você que está vindo hoje pela primeira vez, você tem direito a um presente que nós separamos especialmente para você. Atenção, visitante de primeira viagem. Nós não queremos que você levante a mão, fique em pé agora. Nós queremos que ao final da nossa celebração, à direita, você possa ir encontrar o Mateus Maurício, nossa equipe, porque lá nós estaremos entregando o nosso presente, que preparamos carinhosamente para esse dia que Deus marcou para que você estivesse conosco pela primeira vez na nossa comunidade, tá bom? Próximo aviso. Você pode acessar na nossa homepage, ou você pode entrar no nosso site, e você vai ter todas as informações da nossa comunidade. Quer saber mais quem é a IPI, qual é a nossa liderança, qual é a nossa visão, quais são os nossos projetos aqui nessa cidade, você pode entrar no site. E outra coisa, atenção você novo membro, você que vai hoje ser recebido por batismo, profissão de fé, jurisdição, atenção. Você vai ter as suas fotos dispostas no nosso portal, tá bom? Estarão todas disponíveis, você não precisa ficar preocupado lá em tirar foto, correr, embora seja possível fazer isso, mas nossa equipe está aqui posicionada para depois disponibilizar as fotos no nosso site. Você vai poder baixar em boa resolução, em alta resolução, gratuitamente, direto do nosso site e arquivar, porque é um dia muito especial para você e para nós também. Próximo aviso. Nossa equipe esteve trabalhando hoje pela manhã numa caminhada solidária e eles ganharam um troféu, né? Imersão Running. Imersão Running foi uma equipe montada aqui numa iniciativa da nossa galera, do pessoal da igreja, e foram fazer uma caminhada hoje e ganharam o troféu. Olha lá, fica em pé aí, Gugu. Cadê o troféu? Mostra pra nós aí. Aê, Gugu, isso aí. O Gugu é o representante aí da equipe. E nós ganhamos lá esse troféu como maior equipe, né, que participou dessa caminhada solidária, doando fraldas para uma instituição da nossa cidade. Então foi muito bom, parabéns a todos vocês que estão na foto aí pela participação. E o próximo ano aí, quem sabe a gente também possa entrar no ritmo de exercício e também participar dessa atividade. Próximo aviso, pessoal, terça-feira nós estamos com a série de mensagens, O Grande Eu Sou. E nós vamos falar terça-feira sobre Jesus dizendo, eu sou a porta. Eu sou a porta. Então nessa terça-feira eu queria convidar você para vir aqui, mesmo que seja tempo de festas, de muita atividade, reserve uma hora do seu dia, das 8 às 21, das 20 às 21 horas é a nossa celebração cronometrada para a gente ter um tempo aqui de ministração junto. O grande eu sou, a nossa terça da esperança. Próximo aviso, manhã de oração. Nós estamos aí todas as manhãs de quarta-feira às 6h30. Atenção, manhãs de quarta-feira às 6h30. Eu quero convidar você a estar conosco nessa quarta. Depois das 6h30 nós vamos ficar até às 7 horas. Depois, às 7 horas nós temos um café da manhã. Você que não veio ainda, eu estou desafiando você para participar, que tem sido um tempo precioso. Eu queria desafiar você a estar conosco também. Atenção, membros da igreja, se você puder dar espaço para outras pessoas sentarem no seu lugar, se puder ficar em pé, se puder ficar lá no fundo, você que é membro da igreja, tá bom? Vamos acolher bem os nossos visitantes. Próximo aviso. Atenção, nós não teremos culto neste horário, celebração domingo que vem. Então, esqueça as 19h30, dia 24 e dia 31, porque a nossa celebração vai ser às 10 da manhã. Você vem das 10 às 11h30, vai almoçar e depois disso, o que vai acontecer? Vai ser uma benção. Você vai ficar a tarde toda na sua família, vai preparar o rango, o jantar, a ceia de Natal, de Ano Novo. Então, nossas celebrações, domingo que vem e no próximo, são às 10 horas da manhã e não às 19h30. Depois da virada do ano, tudo é normal. Mas domingo que vem e o próximo, às 10 da manhã. Queria desafiar você, você que nunca veio numa celebração pela manhã, você vai ver como é gostoso. Sol aqui nessa janela, é um clima muito gostoso. Domingo que vem eu espero você.
próximo aviso, nós vamos começar em janeiro uma série de estudos na Escola Bíblica Dominical, às 9 horas da manhã. Esta série de estudos tem por tema Defenda a Sua Fé. Defesa da sua fé é conhecer as seitas e heresias que ameaçam a fé cristã. Aí nós vamos falar de muitas coisas que estão rolando, tanto no meio gospel, como também as coisas que estão rolando aí de heresias e de seitas ao nosso redor, tá bom? Então, a partir do dia 7 de janeiro, mês de janeiro, vamos falar sobre as seitas e heresias às 9 da manhã. Próximo. Pode voltar para mim, por favor? Isso. Quero convidar o pastor João que vem aqui à frente, por favor. Queria convidar a Isa, o Abner, a família dele também, que pudesse estar aqui com a gente. Essas são as contradições de família, gente. Chega a época de festa, às vezes, né, de final do ano, tem gente que está feliz porque conquistou algumas coisas, tem gente que está triste porque não conquistou outras, gente que passou por alguma luta, por alguma dificuldade, gente que passou por problema, e a gente vai sempre ver no meio assim, principalmente no final do ano, essa experiência de coisas boas e coisas ruins acontecendo, né? Quero convidar o conselho da igreja que vem aqui comigo também à frente, por favor, ficar comigo nesse momento. Conselho da nossa igreja, todos os presbíteros. Isso, o conselho pode ficar um pouco para cá, um pouco para lá. A gente vem aqui para o meio, pastor João, por favor, a Isa, isso, fique no meio vocês. O conselho distribui aqui um pouquinho com a gente. O pastor João, junto com a sua família, serviu esta igreja aqui por 12 anos consecutivos como pastor desta igreja. E desde 2006, de 2 de janeiro de 2006, ele vem servindo essa comunidade. E esse ano o conselho, né, na verdade, o conselho fez a solicitação de que os pastores permanecessem para 2018. Pastor Denis e pastor João. Mas aí chegou agora, no final do ano, o pastor João, conversando com a sua família, tomou uma decisão que ele entende como a mais importante, mais acertada para o momento, e a gente gostaria de abençoá-lo. O pastor João, juntamente com a sua família, está retornando para a cidade de Dois Córregos, é isso, né? A cidade de Dois Córregos, a cidade, né, que é da família da Isa, e eles estarão retornando para essa cidade, estarão lá agora desfrutando desse tempo de descanso. O pastor João já é pastor jubilado, ele continua como membro dessa igreja, porque ele é membro do Presbitério Norte do Paraná. Então nós, como igreja, nós gostaríamos aqui de fazer uma singela homenagem ao pastor João, agradecendo por esses 12 anos de ministério. Então tem adolescentes aqui que têm 12 anos, que ele pegou, batizou, viu crescer. Tem jovens que têm 30 anos de idade, que quando ele chegou tinha 18, estava tirando a carteira de motorista. Tem gente que quando ele chegou estava solteiro, agora ele fez o casamento. Tem gente que não tinha filhos, ele pegou filhos no colo. Então tem muita história em 12 anos. Eu tive o privilégio de permanecer com ele quase 3 anos. E eu tenho o orgulho de dizer que assim, foi um tempo de muito aprendizado ministerial para mim, essa caminhada nesses 3 anos que nós passamos juntos. Então, aqui está o conselho da igreja, nós conversamos na reunião, quando ele manifestou o seu interesse de, né, deixar o campo ministerial e ir para Dois Córregos, o conselho o apoiou e nós estamos orando por ele para que seja um tempo de descanso, de refrigério. E eu gostaria que essa igreja não perdesse de vista a intercessão por essa família, porque um novo momento está começando na história dele, né? E que Deus possa abençoar, cuidar e fortalecer a vida de vocês, viu, pastor? Agradecer à igreja por esse tempo, né? E acima de tudo, pode ficar em pé, por favor. E juntamente com o pastor João e a Isa, também o Abner, a Mirella e o João Arthur também estão indo com eles, né? A família toda vai se deslocar, vai se dirigir para essa cidade. Então, nossa oração também, Abner, Mirella, João Arthur, obrigado do tempo que vocês serviram conosco aqui, né, o ministério que vocês desenvolveram. Louvado seja Deus pela vida de vocês.
e muito obrigado mesmo. Eu quero entregar aqui pelas mãos do presbítero Edson, pode entregar para o pastor João uma homenagem. Essa homenagem aqui está escrito numa placa, pode colocar para mim, por favor, Gabriel? Está escrito assim nessa placa que nós entregamos para ele. Homenagem João Batista de Moraes. Agradecemos a Deus pela sua vida, família e pelo exercício do seu ministério entre os anos de 2006 a 2017, como pastor dessa igreja. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é em vão. 1 Coríntios 15, 58, Igreja Presbiteriana Independente de Sertanópolis, dezembro de 2017. Espero que o Senhor leve com carinho essa singela homenagem que nós fazemos pelo Senhor em gratidão, viu, pastor? Eu gostaria de pedir que o pastor Renato, né, está aqui? Vem cá, pastor Renato, por favor. Pastor Renato também é do nosso presbitério, é da comissão executiva do nosso presbitério, e ele está aqui também. Eu pedi para ele fazer essa oração, agradecendo a Deus pela vida do pastor e pedindo as bênçãos para essa nova etapa que está começando, né, a partir do dia 3 de janeiro. É isso? A partir do dia 3 de janeiro. Enquanto isso, a gente tem o pastor João aqui com a gente, vai estar conosco, vai estar nas celebrações, nas atividades, e você tem a oportunidade de poder fazer uma despedida carinhosa e calorosa para o nosso amado pastor. Nós vamos orar? Por gentileza, feche teus olhos. Pai, nós exaltamos o teu nome, é o Senhor toda honra, toda glória e todo louvor. É o Senhor quem nos sustenta na caminhada, é o Senhor que nos faz e nos dá força para combater o bom combate. Quero te louvar por essa família, especial pela vida do teu servo, guerreiro na tua obra, Pai. Pai, em nome de Jesus, que todos os dias, de agora em diante, Ele possa trazer à memória os bons momentos, e os momentos em que o Senhor levantou e restaurou a força do teu filho e da tua família, Pai. Quero colocar a vida dos filhos e da esposa, os netos também, que participaram desse ministério tão maravilhoso, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, que este tempo agora seja um tempo de refrigério e descanso, colhendo, Senhor, as maravilhas do Senhor na vida do teu filho. Em nome de Jesus é que nós oramos, amém e amém. Você pode dar um aplauso bem forte enquanto o conselho da igreja, dá um abraço aqui, por favor, o conselho da igreja. Nós vamos nos despedindo aqui. Você pode se assentar, por favor. O coral já pode se direcionando lá. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês. O pastor João vai subir, porque também vai nos ajudar no coral, na apresentação desse musical. E você que está em pé aí, por favor, pode chegar um pouquinho mais. Se são os membros da igreja, fiquem em pé. Sejam bem-vindos em pé mesmo. E se você está nos visitando, por favor, queridos, identifique os visitantes aí e direcione para algum lugar aqui para estar conosco. O coral subiu, essas cadeiras ainda estão vazias, mas elas são reservadas porque eles vão descer, vão voltar, vão descer, porque tem uma dinâmica aqui que nós faremos durante o nosso musical de Natal, tá bom? E durante esse musical, se você quiser tirar foto, filmagem, você pode fazer à vontade, pode usar aqui o espaço da frente, os corredores, não tem problema, é só não ficar em pé na frente das pessoas para atrapalhar a visualização. Nós esperamos que esse musical possa tocar o seu coração, ministrar a sua vida e possa te encher de alegria nessa noite e que seja realmente um tempo especial onde nós celebramos o Natal, não comércio, não festa popular, mas o Natal verdadeiro, Jesus Cristo, o nosso Senhor, que nasceu em nossos corações. Então, queridos, muito obrigado ao coral, aos músicos, as crianças, Fruto Maduro está aqui. Você vai perceber uma coisa interessante que eu gostaria já de destacar. Nós temos aqui crianças, adolescentes, jovens, casais, adultos e melhor idade. Tudo aqui para participar. Nós gostaríamos que as gerações fossem integradas. E nós gostaríamos de poder mostrar isso para você essa noite, que nós queremos ser uma comunidade onde desde a criança até a melhor idade seja bem acolhido, amado e abraçado aqui nesse lugar. Certo? Então vamos lá, Deus abençoe, Deus use vocês grandemente para ministrar o nosso coração.
Já nasceu o rei. Quero convidar você a se colocar em pé nesse momento, por favor. Nós vamos devolver as nossas contribuições. Você pode fazer isso com alegria enquanto nós cantamos essa canção, enquanto nós temos essa apresentação, faz parte do nosso musical. E você que veio preparado hoje para trazer a sua contribuição, esse é o momento para você fazer isso. Pai, no nome de Jesus, receba o que nós fazemos e como gesto de adoração, a nossa contribuição. Sabemos que o Senhor não quer, ó Deus, valores, o Senhor quer a generosidade do seu povo, e que das mãos dos seus filhos flua e brote generosidade essa noite, em nome de Jesus. Amém. Então, enquanto cantamos essa canção, você pode sair do seu lugar, tem urnas aqui à frente. Se você está nos visitando, não fique constrangido, nós fazemos isso todos os domingos com os membros da igreja. Você pode curtir à vontade aí esse tempo, mas os membros da igreja sabem o que devem fazer enquanto nós cantamos essa primeira canção. Hoje eu compreendi a vez, por isso eu vou cantar. Minha vida entregava das suas leis. Sempre que eu compreendo mais o quanto me ama, sinto euforia. Pois eu sei, Deus fala minha mente, mas isso causa intensa emoção. Eu cantarei ao Senhor um hino de louvor. Eu cantarei ao Senhor um hino novo. Eu cantarei ao Senhor um hino de louvor. Cantarei ao Senhor um hino novo. Hoje eu sei também sua está preparada nova terra, novo lá, onde basta um vislumbre da eternidade. Sinto euforia. Eu cantarei ao Senhor um hino de louvor. Eu cantarei ao Senhor um hino. Me transforme, minha... um hino de louvor. Eu cantarei. Vamos para se assentar, vamos continuar. Hoje, uma história que mudou meu... escolhida para trazer ele pra gente. Ela se chamava Maria e gostava de ir no campo brincar com as flores. Até que um dia, um lindozinho apareceu e disse assim: ó, papai do céu colocou um neném na tua barriga e ele vai ser um presente para todo mundo. Maria ia casar com um cara bem legal, o José. Mas o anjo também apareceu para o José e falou assim: ó, não tenha medo, o neném da barriga da Maria é mesmo o filhinho de Deus. Depois disso, ele levou Maria para uma viagem muito comprida. Eles foram todo o tempo conversando e pensando sobre o bebezinho que estava na barriga dela. Falaram como seria a cor do olho, se por acaso ele ia ser um bombeiro, se ele ia gostar de pizza, se ele ia gostar de jogar bola, se ele ia curtir andar. Aí, o bebezinho Jesus estava... Mas você acredita que eles não tinham onde ficar? Todo mundo dizia assim: não tem vaga, tá lotado mesmo, aqui não. Vão embora. E Jesus não tinha nem um lugarzinho para nascer. O único lugar que eles acharam para ficar foi a cabana dos bichinhos.
Eles bateram e bateram na porta. E até ser recebidos por alguém muito especial. Todos os bichinhos ficaram pensando: o que está acontecendo aqui? E logo perceberam que naquela noite ia acontecer um milagre. E ali, junto com aquele monte de bichinhos, Jesus nasceu. Uma linda estrela brilhante ia adorar o novo rei. Os reis ficaram muito alegres. Um duplo bebezinho, eles também foram chamados. De repente, trouxe um exército para adorar Jesus. Imagina só como foi isso. Anjos, magos, pastores e bichinhos fizeram festa com a chegada do nosso rei. E foi a festa mais linda do mundo inteiro. E assim, aquele lugar bem simplesinho, cheio de sujeira, estava cheinho de alegria. E essa é a história do primeiro Natal, quando todo mundo ganhou o melhor presente. Um rei de um reino que nunca vai acabar. E sempre que uma pessoa ouve essa história e acredita nela, os anjos fazem festa lá no céu. E quer saber de uma coisa? Hoje é dia de festa.
Deus de pactos, que guarda as tuas promessas, que cumpres tua palavra e guias meu destino. Deus de pactos, confio em tuas promessas, descanso em tua palavra, por tua graça estou aqui. Aleluias. Ó Senhor, nós agradecemos a Ti porque sabemos que Tu és um Deus de palavra. Tu és um Deus que cumpre aquilo que promete, Deus. Aleluia. Deus de pactos, que guarda as tuas promessas, que cumpres tua palavra e guias meu destino. Deus de pactos, confio em tuas promessas, descanso em tua palavra, por tua graça estou aqui. Na intimidade, ao abrigo de tua glória, posso estar junto a Ti. Ao ver tua santidade, estou maravilhado ante a Ti, e teu amor nunca mais serei igual ao sair deste lugar. Deus de pactos, que guarda as tuas promessas, que cumpres tua palavra e guia. Mary, did you know that your baby boy will one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy will save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to the blind man? Mary, did you know your baby boy, he'll calm the storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels trod? And when you kiss your little babe, you have kissed the face of God. The blind will see, the deaf will hear, and the dead will live again. The lame will leap, the dumb will speak, the praises of the Lamb.
noite está uma estrela no céu, anuncia o nascimento do Deus Emanuel, e o seu nascimento é o cumprimento da maior promessa que Deus nos deixou. O menino nasceu na cidade de Belém, humilde nasceu o Rei dos Reis, humilde nasceu Rei dos Reis, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E escura a noite está, e uma estrela no céu anuncia o nascimento do Deus Emanuel, e o seu nascimento é o cumprimento da maior promessa que Deus nos deixou. O menino nasceu na cidade de Belém, humilde nasceu o Rei dos Reis, humilde nasceu o Rei dos Reis. Porque o menino se nos deu, nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Príncipe da Paz. Gostaria de pedir que aquelas pessoas que vão participar do batismo, que elas pudessem ir ao fundo agora para serem organizadas, enquanto nós lemos esta mensagem. Aquelas pessoas que vão ser batizadas, por favor, podem se ir retirando, indo ao fundo, lá no nosso salão social, que nós teremos agora a nossa equipe que vai organizar vocês, tá bom? Podem sair. E enquanto isso eu quero ler Lucas, capítulo de número 2. Naqueles dias, Lucas capítulo 2, versículo 1. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, escute isso, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, ele foi feito quando Quirino era o governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua cidade. José subiu da Galiléia, cidade de Nazaré, situado ao norte de Israel, para a Judéia, situado ao sul, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa da família de Davi.
a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu de completar-se os dias de Maria dar à luz. Então, ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou-o, deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Eu gostaria da sua atenção, em poucos minutos, eu quero só apresentar para você o princípio desse texto bíblico que mostra o nascimento do nosso Salvador Jesus. Maria e José se deslocam do norte de Israel para o sul, para se alistar-se numa cidade bem ao sul, chamada Belém. José era da tribo de lugar de pouso, onde havia, chamava-se de caminhar quilômetros. Era onde se deslocar para Belém, não há mais lugar para eles na hospedaria. Então eles vão ter Jesus, o Filho do Deus vivo, Jesus, aquele que tem todo o poder, toda a autoridade, todo o domínio, aquele que está sentado no alto e sublime trono, eles o têm numa manjedoura. O que é uma manjedoura? Manjedoura é um coxo de alimentar animais. Manjedoura é um coxo de alimentar animais. Então eles limpam ali o resto das rações dos animais e deitam ali Jesus carinhosamente, o Filho do Deus vivo, naquele lugar. A estrebaria, ou o lugar embaixo da hospedaria, era o estacionamento de animais. Assim como hoje você vai até um hotel e você geralmente usa um momento ou subterrâneo para estacionar o carro, assim também era nos tempos de Jesus. As hospedarias, elas tinham pavilhões, e debaixo das hospedarias tinham as estrebarias, que era onde eles estacionavam os veículos da época, jumentos, carros de boi, carneiros, e eles estacionavam todos embaixo. Por isso que no presépio, quando nós falamos de presépio, nós temos a presença daqueles animais, porque foi ali que Jesus estava, no estacionamento de animais dos viajantes. Agora, imagine só, Jesus entrando no ventre de Maria, de porta em porta e batendo, e cada casa ou cada hospedaria que ele batia, ele escutava uma frase: não há vagas. Numa próxima hospedaria, não há vagas. Mais uma hospedaria, desculpe, mas não há vagas. Uma outra, quem sabe, desculpe, mas não há vagas. E Jesus ouvindo no ventre todas aquelas rejeições, dizendo não há vagas. Quando ele se tornou então o Jesus, com 30 anos de idade, o pregador itinerante que manifestava a glória de Deus, os romanos, os judeus entenderam que não havia vagas para ele. O sinédrio, os fariseus mandaram que ele fosse crucificado. Os romanos o crucificaram. E naquela cruz do Calvário, as pessoas diziam para ele: desculpe, Jesus, mas aqui nessa terra não há vagas para você. Não houve vagas para você quando no seu nascimento. Não há vagas para você no seu ministério. Hoje, 2000 anos depois, Jesus está passando aqui nesse lugar. Jesus está tocando a sua vida e tocando o seu coração, com algumas canções que aqui foram ministradas, com algumas palavras que aqui já foram ditas, e naquele momento você sentiu Jesus batendo a porta, e Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz assim: eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, e essa noite o seu coração pode ser ou uma hospedaria que recebe Jesus, ou uma estrebaria sim a Jesus. Coração hospedaria que reconhece o seu senhorio, o seu poder e a sua grandeza. Coração hospedaria é aquele que recebe de Jesus a sua graça e a sua vida. Com a igreja não havia lugar para você. Como você sentiu ao chegar nessa igreja e ver ela lotada e todos os lugares ocupados? É uma sensação às vezes de que a gente não é importante, uma sensação de que não esperaram pela gente, uma sensação de que talvez a gente chegou até atrasado. Mas quando você vai em algum lugar e não há vagas para você, num ambiente de trabalho, não há vagas para você no vestibular, não há vagas para você numa universidade, não há vagas para você numa fila de cirurgia, não há vagas para você num tratamento de saúde, não há vagas para você para algo importante, como você se sente? Qual é a sensação de rejeição, de humilhação, de abandono, de desprezo? Você permitirá a Jesus passar isso mais uma vez hoje? Você permitirá que Jesus viva isso mais uma vez hoje? A sensação de que você não o quer, de que você está desprezando e que você está lançando novamente a uma estrebaria, sendo que o seu coração é uma hospedaria calorosa, quente, gostosa, para que ele possa viver e morar. Meu prezado convidado, prezados irmãos, essa noite você tem uma opção: ou ser estrebaria, ou ser hospedaria. Jesus quer nascer novamente. Jesus está batendo no seu coração essa noite, nesse lugar, e Ele está perguntando para você: você vai deixar eu entrar? Você vai deixar eu tomar conta de sua vida? Você vai permitir que eu seja um hóspede? Ou vai mais uma vez me negar? Mais uma vez se afastar de mim? Essa é a sua chance, meu irmão.
Essa é a sua chance, minha irmã. Assim como essas pessoas que serão recebidos como membros, agora, através do batismo, eles disseram que o Senhor Jesus seja uma hospedaria, que meu coração seja uma hospedaria ao Senhor Jesus. Todos nós temos ainda dramas, crises, problemas, comportamentos, hábitos a serem superados e ressignificados na presença de Cristo. Mas quando a gente diz, eu quero ser hospedaria, um processo maravilhoso começa em nossa vida. Eu não sei, essa noite, você aqui nesse lugar, você está dizendo, não pastor, ainda não é o momento para mim, não pastor, ainda não quero isso para mim, não pastor, ainda não estou preparado, eu preciso resolver algumas pendências. Deixe-me fazer uma pergunta para você. Se você está doente, e eu digo para você, procure um médico, o que você responde para mim? Espera pastor, eu sarar primeiro, depois eu procuro o médico. É assim que a gente faz? Como uma pessoa doente espera sarar para procurar aquele que pode curar as suas dores? Como você prefere melhorar ou espera melhorar sem a presença de Jesus? Tem gente que quer ficar santo, tem gente que quer ficar bom, tem gente que quer ficar agradável a Deus para depois tomar uma decisão. Não, meu irmão, primeiro você procura o médico, depois ele faz a obra de restauração na sua. São pecadores em obras de construção. Com cada um deles e discipulá-los no Evangelho de Cristo. A gente não se afasta dele. Um bebê a gente protege, que a nossa comunidade receba cada uma dessas ser hospedaria. Talvez você não disse ainda até o final dessa celebração. Portanto, nós vamos agora dar um prosseguimento para que possamos receber os nossos irmãos e irmãs por batismo. E vamos começar a chamar cada um deles. Quero pedir à equipe que vem aqui comigo, por favor. Traga esse púlpito para mim, fazendo favor, Bruno. Pode arrastar ele. Nós vamos chamar e vou chamar cada um dos nomes e vocês vão poder conhecer os nossos irmãos. Obrigado. As nossas irmãs e os nossos irmãos para esse momento tão especial de batismo, de profissão de fé. Aqui está o nosso símbolo do batismo. Nós estamos com essa ânfora onde nós a batizamos por aspersão. A nossa comunidade reconhece todos os batismos, mas nós praticamos como presbiterianos e aliançados com a reforma, nós praticamos o batismo por aspersão. Esses irmãos passaram por um curso para se tornarem novos membros. Estão cientes das responsabilidades e dos compromissos que estão assumindo com a comunidade local. E agora eu passo a chamar a cada um deles. O primeiro, nosso irmão, é o João Gustavo Rocha da Silva. O João Gustavo, ele será recebido por profissão de fé. Aqui nós batizamos crianças e vocês vão ver as crianças sendo batizadas daqui a pouquinho. O João Gustavo foi batizado quando bebê, quando criança, e agora ele fará sua pública profissão de fé. Ele dirá a todos aqui que o que os seus pais fizeram por ele é verdadeiro e ele confirma isso. O João Gustavo Rocha Silva. Os presbíteros podem se colocando aqui à frente comigo, por favor. Pastor João pode subir aqui também. Cada presbítero pode se... E agora os irmãos que serão recebidos por batismo. São os adultos que vão fazer o seu batismo e vão andar com Jesus. Então, para o batismo, nós chamamos agora a família que é a Adriana Renata Araújo Santos e a Lorena Giovana Araújo Santos. Convidamos a Ana Paula Pelizaro para também adentrar esse lugar e também ser posicionada para que possamos realizar o seu batismo. Muita alegria, nós vamos também batizar os irmãos André Lucas Soriani de Assis e Pedro Soriani de Assis. A próxima a entrar é a nossa irmã Andréia de Carvalho Silva. Também vamos batizar a família Antônio Ferreira da Silva e Ivanir Neves da Silva. Com muita alegria nós vamos convidar mais uma família para vir conosco. Denilda Reis Dias, Denise Mariana Vieira Dias e Guilherme Vieira Dias. Essa família que nós receberemos também através do batismo. Outra família que estará conosco é o Eduardo Parreira, Josiane de Fátima Garcês Parreira e Ian Eduardo Garcês Parreira.
próxima a entrar é a Gleiciane Gomes Coutinho. E também o Giovanni Pazinato Dancini. Logo após o Giovanni, entra nesse lugar também o Luiz Barbosa dos Santos. Faremos o batismo do jovem Márcio Gomes de Souza. Marcos Vinícius da Silva dos Santos também será batizado. Maria Georgina Evangelista. Mariane de Oliveira Terra também será batizada. Convidamos também a jovem Milena de Assis Miller Pessoa. Também o nosso irmão Otair Cardoso será recebido por batismo. A próxima a entrar é a Renata Correia Gomes. Agora sim, a Rosângela Aparecida dos Santos também fará o seu batismo. E a família Vanderlei Ferreira de Rezende e Vanderleia Romanim de Rezende. E o nosso último irmão que será recebido por batismo será o Wilson José Gobato. Prezados irmãos e irmãs, que privilégio poder receber vocês aqui. Que privilégio poder estar com vocês nesse lugar, para a gente poder marcar esse dia, 17 de dezembro. Qual é o dia do seu nascimento? Janeiro, fevereiro, março? Não, o dia do seu novo nascimento agora é 17 de dezembro de 2017. Daqui a pouquinho você estará com alguns minutos de vida, amanhã com um dia, e assim você vai contando. Eu, por exemplo, já conto 17 anos de vida, ou de nova vida, e vocês vão poder contar isso com muita alegria a partir de hoje. É um dia que vocês começam uma nova vida com Cristo, assumindo um compromisso público com a igreja, de serem discípulos de Jesus e de serem a hospedaria da sua presença. Portanto, eu gostaria de fazer uma pergunta que nós já fizemos. Esses irmãos já foram entrevistados no conselho da igreja, e nós vamos fazer a pergunta pública agora. Vocês reconhecem Jesus como único e suficiente Salvador de suas vidas? Vocês agora renunciam toda a prática religiosa ou todo envolvimento espiritualista que não condiz com as práticas das Escrituras Sagradas? Vocês recebem esta igreja como companheira de jornada, como família da fé, que vai orar com vocês, por vocês, em todo momento de sua caminhada? Então é com muita alegria que nós vamos receber cada um de vocês agora, com batismo e profissão de fé. Você, jovem João Gustavo, você reconhece Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, e aquele ato que os seus pais fizeram por você, te batizando quando criança, você reconhece como sinal público agora, de que você está nesse mesmo caminho, nessa mesma fé? Sim. Então João Gustavo também fará a sua profissão de fé. Pode voltar lá, João, vamos ficar todos juntos aqui, e nós vamos organizar agora a subida de cada um de vocês para que possamos batizar. Hoje é dia de festa no céu, aqui também, mas no céu, porque a Bíblia diz que cada pecador que se arrepende tem uma festa nos céus. Aqui tem 28 festas acontecendo simultaneamente, sem falar o que está acontecendo agora no Brasil, afora e no mundo. Mas hoje nós vamos celebrar. A cada batismo, você vai celebrar com uma salva de palmas, com uma glória a Deus, dizendo como Jesus é bom. E quando batizarmos e falarmos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, a pessoa vai se levantar e você vai estar aplaudindo e glorificando a Jesus por essa vida que se rende aos pés do Senhor Jesus. Amém.
Lorena, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Adriana, minha irmã, eu te batizo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ana Paula, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. André, meu prazer te batizar agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedro, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. André, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ivani, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antônio, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa aqui é diferente. Peraí, calma aí, segura. Não é que ela é diferente, é porque tem uma pessoa especial na plateia que é pastor e gostaria de participar disso. Cadê o pastor Renato? Sobe aqui, pastor Renato comigo. O pastor Renato é irmão da Denilda e ele vai batizar em conjunto. Ele, o pastor João, eu, né? Nós vamos agora revezar com ele, que é muita emoção para esse momento, batizar a própria irmã, que ele tem orado há tantos anos, a sobrinha, o sobrinho. Vai ser algo maravilhoso aqui, o próprio irmão batizando a sua irmã. Denildo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Denise, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Guilherme, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Wilson, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ian, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Josi, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eduardo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gleiciane, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Giovanni, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Luiz Barbosa, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Márcio, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enquanto isso, os membros que vão ser recebidos por jurisdição podem sair. Nós vamos organizar a sua entrada. Membros de jurisdição podem sair. Marcos Vinícius, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria Georgina, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Continuamos celebrando a Deus, irmãos. Continuamos celebrando a Deus. Vamos agora batizar a Mariane. Mariane, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Milena, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Otair, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Renata, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rosângela, eu te batizo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vanderlei, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vanderlei, eu te batizo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficamos felizes de receber cada um de vocês. Vocês estão recebendo aí o certificado de batismo. Vocês podem enquadrar, guardar, porque isso vai ser muito útil para vocês se lembrarem da data de hoje, 17 de dezembro de 2017. 17/12/17. E nós vamos receber também por jurisdição. São pessoas que vieram de outras comunidades evangélicas, de outra cidade, ou pessoas que estavam afastadas de uma comunidade. Nós estamos recebendo pessoas que estão voltando à nossa igreja depois de 10 anos, 15 anos fora. Tem gente que estava 8 anos fora de uma igreja e está hoje se retornando. Então nós vamos receber esses irmãos que já são batizados e que agora vão fazer parte da nossa família presbiteriana de Sertanópolis. E eu vou chamar cada um deles aqui. Vou chamar cada um deles. Alexandre Dalcin Raimundo e Tâmara Paula da Cunha. Aparecido Donizete Bezerra. Cleiton Luiz Braz e Vanessa Costa Braz. Daiane Aparecida da Silva Silveira. Edneia Dias da Silva. Elaine Maria Soriani. Francisca Ferreira dos Santos. Gabriel Veríssimo de Menezes. Irene Azevedo Mota. Jaqueline Cristiane Pérez. Kátia Regina Soares. Maria Cristina de Lima. Mateus Henrique da Silveira. Rosa Maria dos Santos. Roseli Aparecida de Oliveira. Desculpa, Rosa Maria dos Santos Andrioli, né? Roseli Aparecida de Oliveira e Luana Carla Silva.
Terezinha Amaro de Lima e Geisa Nayara de Lima. Vocês que estão sendo recebidos por jurisdição, vieram de outras comunidades evangélicas, entenderam a visão dessa comunidade local, estão dispostos a caminhar conosco, estão dispostos a andar conosco. Portanto, sejam bem-vindos aqui agora na família da Presbiteriana Independente de Sertanópolis. Que vocês possam vir para ser frutíferos e, junto com os demais irmãos que foram batizados, crescerem na palavra e com essa comunidade, onde todos nós estamos em processo de restauração e sendo trabalhados até nos formarmos de glória em glória à imagem de Jesus, o nosso Senhor. Portanto, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Vocês agora recebem e aceitam a doutrina da Igreja Presbiteriana Independente de Sertanópolis, da qual vocês farão parte, como a doutrina da fé cristã da vida de vocês? Vocês agora, então, sejam bem-vindos também à nossa família da fé. Estamos felizes de os irmãos que vão batizar. Batizar vai lá no fundo, as crianças todas juntas aqui. Isso, Valmir, espera um pouquinho aí, que nós já vamos lá. E nós vamos batizar as nossas crianças. Pedir para o conselho empurrar esse para lá, que a gente vai chamar as crianças aqui em cima para a gente batizar. E nós vamos chamar o primeiro que vai ser batizado aqui na frente. Será o Adrian Rafael Juliane Rodrigues. Ele tem 9 anos e vai vir com a sua mãe, Rosângela. Adrian, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem nós vamos batizar agora? Davi Rodrigues da Silva e Júlia Carvalho da Silva. O Davi tem 2 anos, a Júlia 8 anos. Estão sendo trazidos pelos seus pais, Andréia, que agora é membro da nossa comunidade, e Rodrigo. Júlia, eu te batizo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Davi, eu te batizo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E quem vamos batizar agora é Elisa Félix Dias. Ela tem 8 meses, está sendo trazida pela Mônica e pelo Alberto, os seus pais. Elisa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convidamos a Lara Reis Martins, filha da Lariane e do Rafael. A Lara só tem 4 meses e será batizada aqui também. Lara, eu te batizo agora, minha pequena, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
convidamos a pequena Lívia, que nasceu dia 13 de setembro agora, vai ser trazida pela Daiane e pelo Hernani, e nós vamos batizá-la. Lívia, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou chamar também a Maria Júlia de Lima, de 8 anos, que vai ser trazida pela Terezinha e pelo Jurandir, e ela também será batizada nesse momento. Maria, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E convidamos agora a última mocinha que será batizada, que é a Bruna Carla de Andrade Silva, de 4 anos, que vai ser trazida pela sua mãe Maria Raquel. Vem aqui, Bruninha, que nós vamos batizar. Bruna Carla, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Papais e mamães, com esse batismo, vocês assumem o compromisso de tutelá-los a andar com Cristo. Vocês cuidam de vocês e da vida espiritual de vocês, e assim cuidarão da vida espiritual dos seus pequeninos. Lembra quando viaja de avião? Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão. Vista primeiro em você e depois no seu pequeno. Cuide primeiro da sua vida espiritual, porque o seu filho vai seguir os seus passos. Faça com que você respire o oxigênio da fé, e o seu filho vai respirar esse oxigênio da fé. Vocês são os tutores. O evangelho que os seus filhos leem é o evangelho da vida de vocês. Assumam esse compromisso. Agora sim, nós queremos louvar a Deus e agradecer. Eu vou orar com vocês, e depois da oração eu vou pedir que vocês fiquem de frente para conhecer a igreja. E depois a igreja vai celebrar conosco, com esses irmãos. Vão poder vir aqui à frente cumprimentá-los, abraçá-los. Você familiar, pode sair para o corredor, vai para o cantinho, enquanto a gente canta essa canção, mas nós vamos orar. Queria pedir que o conselho estendesse a mão, você estendesse a mão para cá. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por essas vidas no seu altar. Obrigado porque tem festa no céu e também tem festa na terra hoje. Obrigado por cada coração que o Senhor acrescenta a essa comunidade e ao reino do Senhor. Obrigado pelos batismos, pelos membros de jurisdição, pelos pequeninos que vão caminhar com essa comunidade. Que o teu reino seja expandido, que a tua glória seja vista e que todos saibam que existe um Deus aqui em Sertanópolis que está fazendo grandes coisas no meio do teu povo. Pai, glorifica o teu nome em cada coração e que essa igreja seja um lugar de amor, de tolerância, de amizade, de carinho, de refrigério para cada um dos nossos irmãos e irmãs aqui recebidos, em nome do Senhor Jesus. Igreja, vocês recebem esses irmãos como parte da família da fé? Então virem de frente e fiquem de pé e nós vamos celebrar ao Senhor juntos. Nada poderá parar, pois de ti nós somos um. Tua cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua
Pode vir receber os seus amados. Pode vir. Pode vir dar um abraço neles. Nós somos seu povo, fomos escolhidos para brilhar a tua luz. Mudar a história em nossos corações. Bate a chama da tua paixão. Só corpo, só coração. Só desejo de ser tuas mãos. Nada poderá parar, pois de nós somos um. Tua cruz vai nos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar a salvação. Nós somos seu povo, fomos escolhidos para brilhar a tua luz. Mudar a história em nossos corações. Arte a chama da tua paixão. Só povo, só coração. Só desejo de ser tuas mãos. Nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Tua cruz vai nos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar a salvação. Amém. Pode ir voltando para o seu lugar. Pode se assentando, por favor. Nós estamos encerrando. Estamos quase encerrando. Temos apenas uma apresentação das nossas crianças. Pode ir voltando para os seus lugares. Isso, que bom que vocês estão aqui, queridos visitantes. Nós temos mais uma canção apresentada pelas nossas crianças e depois nós faremos o nosso encerramento juntos aqui. Que barulho gostoso e bonito. Barulho de festa e não pode parar. Vamos continuar de pé. Nós vamos terminar o nosso musical de Natal com duas canções agora. E uma canção diz que o louvor não pode parar. Em nenhum momento nós podemos deixar de agradecer e de louvar a Deus. Ainda mais com essa festa. Então faça a festa, continue essa festa aí no seu lugar. Nós estaremos com as crianças louvando e celebrando ao Senhor nessa noite. Aleluia. Glória ao Senhor. Tu és Deus, poderoso Deus, tua glória é eterna, não vamos parar de dar o melhor, pois és digno de toda a glória. Oh, e não há outro, tu és eterno.
pois és digno de toda a glória. Oh, e não há outro, tu és eterno, Senhor de tudo. Tu és o grande, maravilhoso Senhor. O louvor não vai parar o dia inteiro sem cessar. Nós vamos te adorar, Senhor. O louvor não vai parar o dia inteiro sem cessar. Nós vamos te adorar. Oh! Vamos te exaltar, render a ti o nosso amor, por tudo que tens feito a nós. Receba um louvor. Vamos te exaltar, render a ti o nosso amor, por tudo que tens feito a nós. Receba um louvor. Senhor, Senhor, o louvor não vai parar o dia inteiro, sem cessar. Nós vamos te adorar, Senhor. O louvor não vai parar o dia inteiro, sem cessar. Nós vamos te adorar. Oh! Amém, glória a Deus. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Nós queremos muito agradecer a presença de todos vocês nessa noite. Espere só mais um momento, que nós estaremos cantando uma última canção todos juntos. Uma canção bem conhecida, uma canção que eu tenho certeza que você já cantou na sua vida. Você que frequenta uma igreja evangélica, você que é novo, você já ouviu, que diz: aclame ao Senhor toda a terra, e cantemos as suas maravilhas, cantemos os seus louvores, a sua salvação, cantemos a respeito da sua mão forte. E nesse momento nós estamos lembrando da mão forte de Deus, que nos salvou através de Jesus Cristo, que deu o seu Filho único, para que nós tivéssemos essa salvação maravilhosa, que nós podemos celebrar e adorar ao nome desse Deus. E nós queremos todos cantar essa canção agora. Outro igual não há.
declarar todos juntos, meu Jesus. Irmãos, obrigado por essa noite tão especial. Queremos agradecer a cada um de vocês que participaram, pessoal do mídia, som, transmissão, o nosso maestro Renato. Deus abençoe, Renato, obrigado pelo trabalho. Renato está saindo de férias a partir de terça-feira, dia de descanso, volta só na segunda metade ali de janeiro. Que Deus abençoe e proporcione descanso para você e para sua família. Aos meninos aí da estrutura, o Guilherme, que também ajudou na organização, né, na montagem, as crianças que foram ensaiadas, os músicos. Nós tivemos 2 equipes tocando aqui, você viu, que legal. Fruto Maduro, pessoal da melhor idade, o nosso coral, tanta gente para agradecer. Obrigado, louvado seja Deus por esse trabalho que vocês têm feito aqui. E cada uma dessas pessoas que foram recebidas não é fruto do trabalho de uma pessoa, é fruto do trabalho de uma comunidade. Cada um de vocês deve celebrar, porque Deus fez isso através de todos nós. Eu vejo vocês no domingo que vem, às 10 horas da manhã. Se você for viajar, uma boa viagem, boas festas, Feliz Natal, próspero Ano Novo, em tom de despedida. Então, Deus abençoe você e tenha uma semana muito, muito abençoada em nome de Jesus. Será que dá para fazer uma capela aqui? Ué, dá para fazer? Solta uma capela aí, dá? Enquanto o pessoal do coral vai descendo, a gente vai saindo, pode ser? Deus abençoe, irmãos. Boa semana para vocês, vão com Deus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor.
com tudo.